sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aqui mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Quem está acostumado a ver aqui as nossas transmissões já percebeu que hoje eu estou com a voz, né, um pouquinho mais recuada, e aí eu vou aos pouquinhos, né? Tomara que eu não prejudique aqui o nosso programa, mas estou aqui porque eu faço questão de, mais uma vez, levar até vocês essas nossas edições do programa Saúde Animal. Você sabe que nós já estamos no 10º ano de programa, graças a essa parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a idealização desse nosso projeto do professor Dr. Fábio Manhoso, a quem sempre nós agradecemos, e especialmente nesse ano, também ano de comemorar, né? São 30 anos da medicina veterinária na Unimar, 25 anos da primeira turma, né? A formação da primeira turma, a turma do professor Dr. Fábio Manhoso, aliás. Então, ele já esteve aqui em algumas edições para a gente falar sobre isso, mas eu gosto sempre de frisar, porque às vezes você está assistindo pela primeira vez, é interessante conhecer um pouquinho, né, do embasamento e do porquê da existência desse nosso programa. Então, aqui a gente sempre tem a visita de alunos, professores, egressos, né, profissionais já que estão no mercado, e agora também os residentes. E hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui, e na verdade é pela primeira vez que ele vem, Fabiano da Silva, Cardoso da Silva, né, Fabiano? Está aqui com a gente hoje, é a primeira vez que ele vem ao programa, e aí, como sempre, a gente vai apresentá-lo, né, para conhecer um pouquinho desse histórico. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Você vai me ajudar hoje a fazer o programa. Sim. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo tranquilo, né? Tranquilo. Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, né, vamos falar um pouquinho da sua escolha pela medicina veterinária. Você que fez a faculdade, a graduação, não fez em Marília, foi em Londrina, né, que você estava me contando. Como é que foi para você a escolha dessa profissão, que é tão ampla, né, tão diversa, surpreende sempre? Como é que foi para vocês? Na realidade, desde a época do ensino médio, eu sempre tive um pouco mais de afinidade na área biológica. Então, eu sempre pensei que eu queria seguir alguma coisa da área biológica. Aí, na verdade, terminei o ensino médio, fiquei um bom tempo sem trabalhar, sem estudar, sem entrar na faculdade, fiquei só trabalhando. E aí, nesse período, eu fiquei estudando para cursinho e tinha muita afinidade pela área biológica. E por conta dessa afinidade, de gostar sempre de estudar essas matérias, eu acabei optando em fazer a medicina veterinária por conta dessa minha afinidade com a área da medicina em si, né? Sim. Então, por gostar de estudar sempre as doenças, os tratamentos e os cuidados que a gente precisa ter, foi mais um impulso que me deu para poder estudar a medicina veterinária. E a afinidade com os animais? Como é Sim. que você foi mesclando isso tudo? Eu não tinha muito contato com animal antes de entrar na faculdade. Eu tive animal na minha casa, só que não era um contato tão íntimo como é hoje em dia, totalmente né? diferente. A gente fala que gosta de animal é uma coisa, Isso. né? Cuidar quando ele está com problema é outra, completamente diferente, né? Até porque, assim, quando você faz a graduação, não basta só gostar do animal, né? Tem muita coisa envolvida, você precisa... Tem as outras matérias que você também precisa entender. E se você só gostar, só por gostar, é até complicado, porque às vezes você acaba tendo dó, dependendo da conduta. Mistura emocional, né? Você precisa ser técnico, precisa ser mais racional. Exatamente. Né? E separar o emocional do racional nessa hora que o animal está sofrendo, por exemplo, né? É bem difícil. Então, você é mais racional. Você consegue separar bem isso. Você vai adquirindo, né? Ao longo da faculdade, ao longo do dia a dia, a gente acaba adquirindo isso, esse hábito. Mas no começo é um pouco complicado, mas conforme vai passando o tempo, você vai pegando mais o vai jeito. se acostumando, né? Isso. Muito bem. E aí depois, então, terminando a graduação, você resolveu dar sequência, né? Porque essa educação continuada, não só com a residência, mas depois as especializações, não tem como fugir disso hoje em dia, né? Principalmente nessa área. Exatamente. Até porque a residência, ela acaba abrindo mais nosso leque de conhecimento, né? Porque você sai da universidade, você aprende tudo, um pouco de cada, mas é tudo muito rápido. É uma coxa de retalhos, né? Um pouquinho de tudo. Isso, é tudo muito rápido. E aí você percebe que você precisa se aprofundar mais, especializar em uma determinada área, porque a medicina veterinária, como você falou, é muito ampla. Então, assim, o importante de você procurar uma área
é justamente isso, é você conseguir ser um bom profissional nela, estando sempre em contato com aquilo que você tem mais afinidade no estudo. Então, é muito importante a residência, os programas de aprimoramento por conta disso. Exatamente. E durante a graduação, melhor ainda se você já conseguir perceber, né, uma afinidade por uma área específica. Você ganha tempo, né? Sim. E aí você já vai para o aprimoramento, para a residência, seguindo essa afinidade. Qual foi a sua escolha? Qual é a sua escolha ainda Então, hoje? Porque pode mudar, né? sim. Tudo pode mudar. Exatamente. Eu sou residente da clínica médica, né, no Hospital Veterinário da Unimar. E eu sempre gostei dessa área na época da graduação. Na verdade, até o terceiro ano da faculdade eu fiz estágio em laboratório, porque Eu achei era que você bolsista. fosse para patologias, exames laboratoriais, Sim. mas como você gosta muito de biológicas, Exato. né? Aí eu fiz uma parte, até o terceiro ano da graduação, eu fiz estágio em laboratório, na parte de imunologia. Aí, a partir do terceiro ano, eu comecei a ter mais contato com a clínica, porque eu comecei a ter as matérias de clínica Sim, também. sim. E foi a partir daí que eu comecei a gostar mais. E, assim, gosto também da clínica cirúrgica, mas tinha mais facilidade, gostava mais da clínica médica. E por isso foi a minha escolha em ir para essa área, tentar... Porque a clínica médica, ela é bem complexa. Muito, Então, né? Você tem que ter muito conhecimento sim. nesse primeiro contato, né, com Sim. o animal. Para Exatamente. identificar, para fazer, né, aquela anamnese. É algo que exige muita sensibilidade. A cirurgia, assim, as duas exigem bastante, tanto a clínica cirúrgica como a clínica médica, né? Só que a clínica cirúrgica é mais técnico, você estuda mais a específico. técnica e faz mais a prática. A clínica médica é muito raciocínio, então você precisa raciocinar muito em cima daquele caso. Então, assim, eu sempre gostei Decifrar, muito. né? Sim, Decifrar os sim. mistérios. Eu sempre fui muito curioso, então eu sempre gostei de querer descobrir, de procurar, de saber. Então, acho que foi uma das coisas que me ajudou a ir para essa área também. E como é que foi essa escolha? Ou como é que você chegou em Marília? Você já conhecia a cidade? Nunca tinha vindo para Marília. Que coisa, né? Uma amiga, a Aline, inclusive ela já Sim, deu entrevista aqui. A gente se conheceu no estágio curricular e daí ela comentou comigo que estavam abertas as inscrições para a prova de aprimoramento daqui. Aí eu falei para ela, vamos prestar, né? Mais uma oportunidade que a gente tem, a gente precisa fazer o aprimoramento porque é uma coisa importante para a gente ser um profissional diferente. Aí a gente combinou de vir fazer a prova. Aí nós fizemos a prova e a gente ficou pensando, comentando um com o outro. Imagina se você passar e eu passar também. Olha, que legal. A gente já se conhece, é bem mais tranquilo, né? Você já ter alguém que você porque conhece. Porque você vem para um lugar que você nunca chegou, nunca pôs os pés. Né? É muito difícil. Claro que depois, com o tempo, você vai, né, se misturando com a turma, mas chegar já com alguém... É mais tranquilo, né? Muita mudança, né? Eu não conhecia Marília. Gente. E aí prestei a prova, esperei sair o resultado e vim. Então, assim, é bem até engraçado falar, mas deu tudo certo. Foi tudo encaminhando. Mas quando tem que ser, não tem outro caminho, né? E qual que foi a sua a questão de chegar nessa impressão, a primeira impressão com a estrutura, né? Com a Unimar, que quem é de fora conhece pelo nome e tal, mas se deparar com essa estrutura e hoje a sua rotina no hospital? É uma estrutura muito boa, né? Muito boa. É um hospital-escola, né? Então, a prática que a gente tem dentro de um hospital-escola, ela é muito maior, é muito mais diferente do que uma clínica particular, eu acho, assim, pessoalmente falando. Porque você tem uma casuística muito maior para atender, você tem uns casos mais complexos. Urgência e emergência, né? O ritmo já te coloca num ritmo da realidade. E você tem também contato com os professores que são especialistas na área, né? Então, isso acaba fazendo com que você tente aprender da forma mais certa possível. Às vezes, quando você sai da graduação e vai trabalhar no mercado de trabalho, você tem falta de conhecimento. A gente também tem, né? É maturidade, aqui. eu acho, também que falta, né? Exato. Porque você sai, você ali tá fazendo a graduação, você ainda é um aluno. Sim. Você está nesse pique. Aí, nós falamos aqui até no outro programa com as meninas, muda completamente. Você cresce, amadurece de um ano para o outro, né? Da graduação depois para a residência. Porque a maneira de ver a situação é outra. A responsabilidade é muito grande também, né? Sim, bastante. E o que eu percebi de bom foi isso, porque estando dentro de uma universidade, você acaba
adquirindo um conhecimento maior, né? Como eu falei, você tem contato com os professores e eles são especialistas na área. É uma então, troca muito trabalhos, rica. sim, eles têm trabalhos publicados, trabalhos atuais, então você consegue colocar em prática essas técnicas novas. Então, assim, é bem interessante por isso, sabe? Sim. O conhecimento acaba sendo diferenciado, né? Ah, não tenha dúvida. E hoje, então, você já se adaptou? Sim. Marília, para você, já está tranquila? Sim, já. Não conheço muito da cidade, né? Conheço mais a parte porque central. também fica muito lá no hospital, né? Isso, a gente fica a maior parte do tempo lá. Mas é uma cidade bem bacana. Tranquila, né? Tranquila, gostosa. sim, exatamente. Isso facilita para você se concentrar nos seus estudos. Sim. Tem umas festas de vez em quando. Mas né? a gente não consegue ir. Consegue, devagarzinho você vai. Mas então vamos entrar aqui no assunto, né? Que o professor Dr. Fábio escolheu para gente, para falar sobre distúrbios urinários em cães. A gente sempre ouve falar muito dos gatos, né? Até porque é uma questão muito ligada, né, ao gato. Você pensa sempre, olha, água, né, problemas urinários e tal. E nos cães, como eles, né, no dia a dia, a gente não presta muita atenção nisso, né? Então, acho que é um tema muito interessante e eu queria que você começasse a falar para a gente sobre a importância, né, do cuidado, o tutor ficar observando, né? E a gente, às vezes, não controla, não sabe a cor, não sabe a quantidade, né? Isso tudo faz diferença, né? Sim. Com essa proximidade dos animais, né, com o ser humano, porque o que acontecia antes? As pessoas tinham animais em casa mais como uma forma de cuidar do quintal, por exemplo. Não era uma companhia. É um guardião, é Isso. verdade. Aí, atualmente já tem essa proximidade maior, né, com o ser humano. É uma companhia que tem em casa, é um membro da família. Então, essa proximidade faz com que ele acabe procurando mais os serviços, né, veterinários. Sim. E com essa procura maior, a gente acaba vendo que na clínica tem uma casuística grande também em determinadas doenças. E as doenças do trato urinário acabam sendo uma das doenças que acabam se destacando. Então, assim, é bem interessante. O proprietário sempre está observando o animal, até porque, né, o rim é um dos órgãos mais importantes do corpo. Então, prestar atenção na cor da urina, na frequência que o animal está urinando, observar se na hora que ele faz xixi, ele sente dor na hora que ele vai urinar. Se vai saindo aos pouquinhos. Se vai saindo aos poucos, ou se ele não urina. Tudo isso precisa ser observado. E é legal você falar isso, porque hoje em dia as pessoas têm, né, cada vez mais, os animais estão dentro de casa, mas as pessoas estão trabalhando muito, né? E trabalham muito até para depois oferecer uma qualidade de vida, né, para esse animal, o atendimento, médico veterinário, a melhor comida, a melhor ração, né? Então você vê que é um paradoxo, né? A gente trabalha tanto para poder oferecer essa estrutura, esse conforto para o animal e muitas vezes não tem tempo de perceber. Então, de repente, o animal dentro de casa o tempo todo tem aquelas fraldinhas, ali é um bom indicativo, né? A gente começar a perceber se tem diferença. Às vezes você passa o dia todo fora, chega em casa, a fraldinha lá tá sequinha, ou então a cor, né? Aquele material ajuda muito, é bom ficar de olho, né? Sim, bastante. É como você falou, né? Essa questão do tutor sempre estar a maior parte do tempo fora, acaba fazendo com que ele só consiga observar o animal na hora que ele chega do trabalho. Assim, os distúrbios, no caso, uma infecção urinária ou cálculos renais, né, que é o que sempre aparece na clínica de pequenos animais, na clínica médica. No início, dependendo do grau da infecção ou de como é o cálculo, pode ser que o animal nem apresente nada. Então, o sintoma, né, é silencioso. É silencioso, vai chegando. vindo aos poucos até chegar um momento que o animal começa a ter dor, começa a mudar o comportamento dele, não quer comer. Então, assim, são atitudes do animal que o proprietário precisa ficar atento e sempre procurar um veterinário, né, quando ele perceber algum tipo de alteração desse jeito. E hoje a gente também tem, já também graças a essa facilidade no atendimento, né, os animais estão vivendo mais tempo, né? Então vem a questão da longevidade. Mas não necessariamente, queria que você me explicasse, é um problema relacionado aos cães idosos. Isso pode acontecer em qualquer fase, né, da vida do pode animal. acontecer em qualquer fase. Geralmente afeta mais os animais de meia idade, adultos, né, caminhando para uma idade mais avançada, mas pode afetar animal em qualquer idade. No caso da infecção urinária, geralmente, porque o animal ele tem bactérias na pele, né? E
se ele estiver com um sistema imunológico bom, isso tudo acaba sendo fatores de proteção para ele, né? Sim. Ingerir água numa quantidade correta, urinar também numa quantidade correta. Tudo isso são fatores que a própria urina, ela tem fatores que fazem com que sirvam de proteção para o animal não desenvolver esses tipos de distúrbios. Então, qualquer mudança nesses mecanismos de proteção pode desenvolver as doenças. Vai desencadeando, Vai né? desencadeando. Então, por isso é bastante importante ele ficar atento. No caso da infecção urinária, como o animal já tem bactérias presentes na própria pele, no início do canal da urina, tem a proximidade das regiões genitais. Então, essa proximidade acaba propiciando a entrada de bactéria no canal urinário, e essas bactérias vão para a bexiga e acaba desenvolvendo, com o passar do tempo, uma infecção urinária. Sim. Da mesma forma, os cálculos também, né? A questão da alimentação tem muita relação com... O equilíbrio, né, nutricional é importante. Tem bastante relação mesmo, a alimentação do animal com a formação dos cálculos. De repente você quer fazer um agrado e começa a dar alimento que não é apropriado para o animal, né? Assim como a gente, de repente excesso de sal, de temperos, né? Então tem que manter ali, inclusive com a orientação do médico veterinário, a melhor alimentação para o animal, né? Até em relação à idade ou à raça. Isso, né? isso que eu ia falar, inclusive. Sim. Tem raças que são também mais predispostas ao desenvolvimento de doenças do trato urinário, infecções urinárias, cálculos. Então, se o proprietário tem um animal de uma raça que seja mais propícia, também ele tentar levar no veterinário com uma maior frequência, fazer exames periódicos para poder observar como esse animal está, para tentar prevenir mesmo, fazer uma medicina veterinária preventiva, né? Que é o mais interessante, mais barato, né? Que é uma cultura que nós, brasileiros, de uma forma geral, precisamos trazer para a nossa vida e automaticamente para a do animal, porque tem muito isso, né? Reflexo da saúde do animal. Ou então a relação entre a saúde do proprietário e do animal. Por ali você já consegue perceber até o comportamento dessa família, né? Exatamente. Falta de atividade física também influencia. Obesidade também. Animais né? mais obesos têm também mais predisposição a ter problemas urinários, até por conta de o excesso de peso, diminuir também a imunidade, diminuir a imunidade local também da bexiga, né, que a gente fala. Então, tudo isso são fatores que desencadeiam, sim, às problemas vezes a gente urinários. não leva tão a sério, né? Agora, a questão do estresse, né? Porque fala-se muito hoje no estresse e para os animais não é diferente. Eles ficam, sim, estressados, principalmente esses que não têm para onde ir, ficam presos dentro de casa. O animal, às vezes, é quase maior do que o apartamento, né? Exatamente. Que aí você põe um animal gigante dentro de um apartamento pequenininho, estressa mesmo, fica sozinho. Isso também pode desencadear o problema. E não só urinário, né? Pode levar ao desenvolvimento de outros tipos de afecções também. Então, é bastante importante o tutor ter essa proximidade com o animal, né? Poder levar ele para passeios, poder estimular ele a tomar mais água. No caso de gatos, como você já comentado, deixar mais potinhos de água espalhados pela casa para estimular o animal a tomar mais água. São todos os comportamentos que os seres humanos precisam ter para proporcionar uma qualidade de vida melhor para o animal. E em relação a macho e fêmea, né? Qual que é a incidência entre um e o outro ou não tem diferença? Geralmente, infecção urinária, as fêmeas costumam ter uma incidência um pouco maior, por conta do canal, né? Do canal urinário ser um pouco mais curto e da proximidade dos órgãos genitais. Né? Porque aí a acaba levando, é a mesma condição do ser humano, acaba levando a contaminação de bactéria um pouco mais fácil, né, para o canal urinário. Agora, em relação aos cálculos, depende, porque depende do tipo de cálculo que o animal vai desenvolver, então depende. Não tem relação direta, então. O cálculo geralmente tem uns que afetam mais fêmeas, tem outros que afetam mais os machos, então depende muito. Agora, no caso da infecção, pelo menos as literaturas mostram para a gente que a incidência acaba sendo um pouco maior em fêmeas do que em macho. Olha que interessante. E na questão da gestação, né? Também, às vezes, dependendo de como é que for esse processo, ou depois do parto, né? Cuidados, higiene a questão e da tudo contaminação, mais. né? Isso também tem que tomar muito cuidado, tem que tomar um cuidado também, é bem importante. Muito bem, eu vou chamar a palavra do aluno aqui rapidinho e aí a gente já volta para finalizar, porque pelo que eu entendi,
já o tempo já está indo. Você viu como passa rápido? Vamos lá, Passa então, para a mesmo. palavra do aluno. Vamos lá. Eu escolhi medicina veterinária porque é uma coisa que eu gostava desde pequena, sempre tive afinidade e eu quis isso pro meu futuro. Você é moradora de Marília? Não, eu moro em Goimbê, que é aqui próximo. E aí por que você escolheu a medicina veterinária da Unimar? Eu fiz pesquisas e gostei muito do campus, eu achei muito grande, tem de tudo. E eu, como é próximo da cidade, eu achei melhor para mim e para os meus pais. E você falando dessa estrutura, né, da universidade, você acha que isso vai te tornar um profissional mais qualificado? Com certeza, porque, como eu disse, tem de tudo, é muito amplo, tem desde pequenos, grandes, nutrição, tudo. E aqui você faz, então, monitoria na radiologia. Explica um pouquinho pra gente a sua rotina. Bem, eu mexo no raio-x, na máquina de raio-x, no ultrassom e quando eu não estou aqui, eu ajudo na clínica, como todos. Ou seja, o estágio, então, tá te fazendo um profissional mais qualificado. Sim, vai ajudar muito no meu futuro, com certeza. Olha, tá aí, depois dessa palavra, né, que serve de motivação, incentivo, e é muito bonitinho a gente acompanhar o histórico dos alunos, principalmente os que estão chegando agora. Mas no caso do nosso convidado, Fabiano, já está aqui, já vem de uma outra fase depois da graduação, médico veterinário, né, agora na residência, no aprimoramento, e hoje ele gentilmente atendeu a solicitação do professor Fábio Manhoso para vir falar com a gente aqui sobre distúrbios urinários. É um assunto que rende. Você achou que era muito tempo, Exatamente. no fim já está terminando. É um assunto que se deixar você fala o dia inteiro, né? O Porque dia tem inteiro. muita coisa para ser falada, tem muita A gente tem alguns minutinhos, eu não posso ir embora sem perguntar para você em relação à incontinência, né? Aí já pensando nos mais idosos, assim, né? Que é um problema complicadíssimo, né? Para não só questão da saúde, mas também para você organizar a casa com o animal que tem incontinência. Sim, geralmente também a incontinência, no caso das infecções, ela está bastante relacionada, né? Algumas infecções acabam irritando a mucosa da bexiga e por isso que o animal acaba tendo incontinência. Mas não só isso, né? É necessário ele levar o animal para um veterinário, porque pode ser que ele tenha algum outro tipo de distúrbio, algum distúrbio neurológico que está levando. Exatamente. Ou, no caso... Porque se for só infecção, ótimo, né? Mas o duro é quando você vê que já é uma outra questão mais séria. E ainda que conforme os animais começam a ficar mais velhos, eles começam também a poder apresentar algum tipo de alteração neurológica. Então é importante. Eu falo isso porque eu tenho eu conto aqui para todo mundo, né? Que eu resgatei, é um poodle, mas é muito velhinho. E ele é cego, né, ele tem um problema auditivo. E agora essa questão não sei se é uma incontinência, mas eu percebo que ele vai demarcando o lugar para depois se orientar, né? Então ele desenvolveu, acho que essa técnica e é muito difícil. E aí então a dúvida última, prometo, fraldinha. Né? Já ouvi falar, olha, toma cuidado, principalmente o macho, né? Pode causar algum outro problema por conta dessa fraldinha. Às vezes a pessoa sai cedo, deixa o animal o dia todo com a fraldinha. Né? O que você recomenda sobre isso? Tem que ter um pouco de cuidado na utilização de fraldas por conta de poder causar algum problema de pele no animal, né? Porque o animal vai estar com a fralda e conforme ele vai urinar, ele vai ficar molhado, aquilo pode expor alguma infecção na pele, alguma inflamação, assaduras. Então, assim, tem que ter bastante cuidado por conta disso. O ideal, se a pessoa conseguir, é utilizar o tapete higiênico mesmo. Fazer com que o animal consiga ter mais hábito de usar o tapete higiênico. Mas aí, nesse caso, por exemplo, que ele já não sabe mais nem onde está, né? Ele vai fazendo pela casa. Onde ele vai parando, ele vai fazendo. Então, tapetinho, aquele postinho, nada disso adianta, porque a gente percebe que a referência dele ele vai de pouquinho em pouquinho, né? Então, aí é delicado, mas se colocar a fralda, pode ter outro problema, né? Tem que ter cuidado. Se for colocar a fralda, precisa ser um tutor que vai estar sempre presente, olhando, tirando quando está úmida, né? Assim como os animais que não têm movimento, né? Exato. Nossa, aí é difícil, a gente vê porque até alguns relatos. traumas, né, levam ao desenvolvimento de incontinência. Então, aí a pessoa precisa ficar sempre atenta. Aqueles que que tem a cadeirinha, a rodinha, né? Ali também é um outro caso específico, né? Dependendo do tipo cuidado. de lesão que eles têm, dependendo do tipo de lesão que eles
que eles vão ter neurológica, ele leva ao desenvolvimento da incontinência, Aí né? tem que pôr E em fraldinha muitos mesmo. casos acaba sendo uma lesão irreversível. Irreversível. Então precisa ter esses cuidados, né? Mais cuidado com a pele para não propiciar inflamação, infecção da pele, assaduras. E também não deixar aquela urina ali acumulada na fraldinha por muito tempo, porque também é um meio de contaminação para ter uma infecção urinária depois, né? Tem que tomar bastante cuidado. Mas na internet, YouTube, a gente vê uma série, né, de postagens, pessoas que cuidam de animais com algum tipo de deficiência, né, de não conseguir se locomover. É um carinho, trata como se fosse neném, Sim, né? Para trocar, para limpar. Sim. Então fica aqui essa sugestão também, que não é para desistir do animal. Sim, não, com certeza. A gente encontra um caminho. Sim, e sempre está procurando, né, um médico veterinário. Percebeu algum tipo de alteração, leva em um médico veterinário da confiança ou que você conheça. E porque lá a gente vai olhar, avaliar, fazer os exames necessários, né, como ultrassom, raio-x, principalmente nesses casos de problema urinário, para poder chegar a um diagnóstico e um tratamento adequado para uma qualidade de vida melhor para o animal, né? É o que a gente sempre fala aqui, posse responsável. Isso. Quer saber o que é posse responsável? É tudo isso que o nosso convidado está falando aqui hoje. São cuidados, é muito mais do que carinho, né? Exatamente. É a questão mesmo de prestar atenção, porque eles não sabem se defender. E aí seria uma covardia você ter um animal, né? E não prestar o socorro, o atendimento. Não faz nenhum sentido ter um animal se não for assim. Exatamente. A gente, aos pouquinhos, vai mudando a consciência das pessoas, se Deus quiser. Ah, sim. Não é? Acho que só tende a evoluir, né? A medicina veterinária Já com os evoluiu anos. muito, muito, Exatamente. né? Fabiana, eu tenho que agradecer muito a sua participação. Eu que Você é agradeço. super tranquilo. Que você volte outras vezes. Você vê que eu, com dificuldade de soltar a voz, mesmo assim, eu falo muito. Então, você volte aqui outras vezes que eu vou estar com a voz mais tranquila e vai render mais ainda. Agradeço o convite e estou aberto a vir outras vezes também. Seja bem-vindo à nossa cidade. Se precisar de alguma coisa, está todo mundo à sua disposição aqui na TV Obrigado. Sol também. Obrigado. Tá bom? Tudo de Muito bom para obrigado. você. Para você também. Vamos encerrando aqui mais essa edição do programa Saúde Animal. E se você quiser ver esse e outros e rever programas, é só acompanhar a nossa página Programa Saúde Animal lá no Facebook. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Até lá. Oh, 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 oh.